talvez você esteja nessa live e não esteja entendendo nada do que está acontecendo aqui. Mas eu creio que hoje nós seremos ministrados pelo Senhor. Não só vocês, mas eu também estou sendo ministrada por essas palavras. E o Senhor tem trabalhado em mim coisas que no meu conhecimento eu deveria ter aprendido já. Mas o Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. E não só coisas materiais ou sentimentais, mas tudo tem um tempo, seja para aprendizado, seja para viver uma promessa, seja para que eu exerça o meu ministério. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado. E o Senhor vem me ensinado muito sobre o meu ministério mesmo. Hoje de manhã, eu conversando com o Senhor, eu falei assim: Senhor, tem algo nessa ministração ainda que o Senhor não me contou. O Senhor vai deixar para a última hora. Poxa vida, não acredito. E aí um fornecedor ligou para mim, e ele nem é cristão. Ele é, mas ele não sabe ainda. E aí ele começou a falar algumas coisas comigo, e ele falou assim: Amanda, eu nem liguei para te falar isso, mas eu vou falar isso para você porque a gente tem que se desligar um pouco do trabalho. E ele começou a falar que na vida algumas enfermidades tocam na gente, e conforme a gente vai vencendo essas enfermidades, é como se a vida direcionasse a outros lugares para serem enfermos, para saber até onde nós aguentamos. E se a gente parar para pensar, o processo das nossas vidas é assim, mas não tem a ver com a vida, tem a ver com aquilo que o Senhor quer nos ensinar, com as permissões dele, e tem a ver também com o inimigo das nossas almas, que vive tocando em coisas, em lugares, tocando em nós. E quem sabe nessa noite você esteja sem direção. Quem sabe nessa noite você não esteja mais acreditando em nada. Talvez nessa noite você diga que não tem um propósito na sua vida, que você não é bom em nada. Talvez alguém tenha lhe dito isso, mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem um chamado universal para todos nós. E no nosso cotidiano, quando alguém nos chama, é porque alguém nos quer para perto. Então, se por exemplo, você chama a sua mãe, que seja: mãe, você quer que a sua mãe esteja perto. Isso é um chamado da sua mãe para você, ou de você para sua mãe. E é esse o chamado que o Senhor tem para nós. Um chamado para estar com Ele, para se relacionar com Ele. Então é por isso que eu te digo, se você já disse alguma vez na sua vida de que você não tem um chamado, eu quero dizer que você realmente não tem um chamado, você é chamado. Todos nós somos chamados. E eu vou provar para você isso na Bíblia. Mas em Gálatas, capítulo 1, no versículo 15, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Ou seja, todos nós somos chamados desde o ventre materno. E quando nós nascemos, talvez assim como eu, você tenha demorado um tempo para conhecer o Senhor Jesus, ou talvez você ainda nem conhece. Mas eu quero te dizer que Ele tem um chamado universal. Que quando Ele morreu naquela cruz, Ele não morreu só pelos crentes, ou só pelos católicos, ou só pelos budistas. Não, Ele morreu por todos nós. E Ele tem um chamado universal, um chamado para viver com Ele, para estar com Ele, para se relacionar com Ele. E Ele nos chamou para uma comunhão com Jesus Cristo. Então, Amanda, quer dizer que as pessoas no Antigo Testamento não foram chamadas? Sim, todas foram chamadas. Mas quando Cristo veio, foi restaurado o relacionamento que foi perdido no Éden.
Então o Senhor nos chamou novamente para viver um relacionamento em comunhão com Jesus Cristo. E isso está lá em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele nos chamou das trevas. Aí você fala, mas Amanda, eu nasci num lar cristão. Mas você estava condenado às trevas, mas Ele te chamou também. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amanda, eu estou desviada. Continua sendo um povo exclusivo de Deus. Amanda, eu me perdi no caminho. Você continua sendo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que incrível! Ele é a luz. E Ele também diz que nós devemos ser luz. Poxa, mas eu posso ser igual a Jesus? Você pode. Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E quem está na luz também é luz para outras pessoas. E em 1 Coríntios 7:24 diz: irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Nós já falamos disso aqui. Eu preciso largar tudo para seguir Jesus. Algumas pessoas foi assim, mas talvez você esteja numa condição que você não consegue largar aquilo que você está vivendo. Mas Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados de carregar as suas pesadas cargas. Amanda, o que isso tem a ver com chamado? Tudo. Porque diariamente o Senhor está nos chamando para viver um relacionamento com Ele. Mas talvez você está esperando uma condição. Você está esperando algo acontecer. Você está esperando você largar o cigarro, você largar a bebida, você largar as drogas, você se casar, sei lá. Talvez você esteja esperando uma condição, mas a palavra diz: permaneçam diante de Deus na condição que foram chamados. E Ele vai nos moldando de acordo com cada ministério, que a Bíblia diz 5. E nós já vamos falar daqui a pouquinho. Todos nós somos chamados a um relacionamento com Deus, chamados para a videira. Quem é a videira? É o Senhor. E se nós estamos na videira, nós damos bons frutos. Nós somos chamados para ficar nessa videira e frutificar nessa videira. Ao conhecer Cristo de verdade, quando a gente entende o nosso chamado e começa a caminhar com Ele, a gente entende que nós somos membros de um corpo e cada um exerce uma função. E é aí que entra a vocação. A vocação faz com que você frutifique o ambiente que você está. Um exemplo. Eu estou no louvor aqui. Um exemplo. A minha vocação faz com que o ambiente frutifique de alguma forma. Não é essa palavra, mas eu vou lembrar, amém? Então, a minha vocação, eu sou chamado por Deus. Todos nós somos chamados a viver um relacionamento com Ele. E a vocação é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos bons, entre aspas, para que algo mude no ambiente em que nós estamos. E nós vamos falar de um personagem que não é do louvor. Ele não toca nenhum instrumento. E eu achei incrível quando Deus falou para mim sobre esse personagem. E Ele começou a ministrar em mim. Ele falou assim: Amanda, a vocação não é cantar, a vocação não é tocar, a vocação não é uma voz bonita, não é um instrumento que alguém sabe tocar, não é uma pintura bonita, mas a vocação é tudo aquilo que muda o ambiente em que você está. Eu falei: uau, que incrível! Todo mundo diz, por exemplo, na profissão, eu tenho vocação para ser corretor de imóveis, por exemplo. Amém. Só que não seja só um corretor de imóveis. Faça com que esse ambiente seja transformado onde você estiver. O nosso chamado define a nossa identidade. Então, quando nós somos chamados por Deus e nós ouvimos a esse chamado, nós conhecemos quem nós somos. E hoje eu disse para a pastora Priscila que eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. E principalmente porque eu conheço quem eu sou, eu sei quem eu sou e eu sei o meu valor. E tantas vezes você talvez deixou alguém definir o seu caráter e alguém definir o seu valor e a sua identidade. Mas não, a nossa identidade está em Jesus.
naquilo que Ele tem para nós, segundo o propósito que Ele nos chamou. Então, de uma forma reduzida, de uma forma resumida, chamado é o vinde a mim e vocação é o ide. Amém? O chamado é amar a Deus sobre todas as coisas e a vocação, amar ao próximo como a você mesmo. Ou seja, o chamado é você sendo chamado por Deus e a vocação é o que você reproduz através desse chamado. Amém? Prega comigo aí, gente. O meu ministério, ele flui em mim e depois ele flui através de mim. Ou seja, eu sou chamado e o meu ministério começa a fluir em mim. Quando eu começo a exercer a vocação no qual Ele me chamou, esse chamado, esse ministério, ele começa a fluir através de mim. Então, se eu simplesmente cantar e eu não exercer nem ensino, nem pastoreio, nem profético, nem nenhum dos ministérios, eu estou simplesmente cantando. E não é para isso que nós somos chamados, não é a nossa vocação e também não é o nosso propósito. Se você simplesmente toca e nenhum dos 5 sacerdócios eles não fluem em você, desculpa, você não está vivendo o propósito de Deus na sua vida. Se você prega, mas simplesmente você está apenas repassando o que você leu e nada está sendo ministrado verdadeiramente, as pessoas não são curadas, as pessoas não são ensinadas, as pessoas não são corrigidas, desculpa, você é um professor. Você está apenas mostrando aquilo que você leu, mas você não tem a revelação daquilo que você aprendeu. Então, os 5 sacerdócios, eles precisam fluir através de você na sua vocação. Não importa se você não é um ministro de louvor, não importa se você não é um músico, mas aquilo que você gosta, aquilo que você é bom, precisa fluir através de você. Seja um discipulado, seja uma preparação, seja um ensino. Você precisa fluir isso. Isso precisa ser passado para outras pessoas. E é incrível como Deus tem falado nas ministrações anteriores sobre discipulado, sobre descascar o abacaxi, sobre diversas outras coisas. E tudo isso tem muito a ver com chamado, vocação e propósito. Porque muitas vezes a gente parava e falava assim: não, mas eu não tenho um propósito de vida. Sim, você tem um propósito de vida, mas talvez você tenha se perdido no meio do caminho porque você queria tocar um instrumento, você queria falar palavras bonitas, você queria cantar, você queria dançar ou pintar um quadro, mas isso não é um chamado. Existem muitas outras coisas que você pode fazer para que o propósito de Deus, ele evolua e ele cresça na sua vida. Amém? Sobre vocação, eu encontrei apenas 3 versículos na Bíblia, mas são muito incríveis. Eu vou ler para vocês. 2 Timóteo 1, do 8 ao 9. Portanto, não se envergonhe de testemunhar o Senhor. Tá aí uma vocação. Se você testemunha o Senhor, pode ser uma vocação sua. Nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele não nos chamou em virtude das nossas obras, ou seja, se eu só canto, danço e toco um instrumento, Ele não me chamou segundo as minhas obras, mas Ele me chamou pela própria determinação e graça dEle. Ou seja, não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele, assim como a Sheila disse aqui no início. É tudo sobre Ele. Então, se você acha que você é bom em alguma coisa, mas você não está fluindo em Deus, desculpa, não é sobre você, mas é por conta da determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Jesus Cristo desde os tempos eternos. 2 Tessalonicenses 1:11. Conscientes disso, nós oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos de vocação. Novamente, não é sobre as nossas obras, não é sobre o que nós fazemos de bom, mas nós precisamos honrar essa vocação, nós precisamos ser dignos dessa vocação.
dignos. Como é que eu sou digno dessa vocação, Amanda? Viva um relacionamento com Deus. Viva, conheça Ele, prossiga em conhecer Ele. Assim como a Sheila disse no início, que o seu coração ele seja intenso, ele seja profundo. Você está dando talvez metade do que você é para Deus, mas metade não é suficiente. E aí você vive reclamando de que você não está vivendo um propósito, de que você não é feliz, de que você não tem paz, de que você não tem o que você quer, de que tudo que na sua vida dá errado. Mas será que você está vivendo realmente e ouvindo esse chamado diariamente? Ou será que você está com os ouvidos tampados agora e não consegue ver que Ele está te chamando o tempo todo, dia e noite, noite e dia? Aleluia! Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos de vocação. Senhor, nos faça dignos da vocação, dignos, limpos, inteiros, profundos, e com poder cumpra o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Ou seja, primeiro eu dou ouvidos a esse chamado, depois eu busco ser digno dessa vocação e depois eu vivo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Efésios 4:1. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Novamente, viver de uma maneira digna da vocação. Talvez muitas vezes, como eu já fiz há muito tempo atrás, de chegar na igreja somente para pegar o microfone e cantar uma música. Não viva assim. Em nome de Jesus, não viva assim. Eu conheci o Senhor em 2015 e há um ano eu comecei a viver aquilo que Ele tinha para mim, a viver de forma digna na vocação. Eu estou pronta? Não, eu não estou pronta, mas eu busco todos os dias ser digna de segurar esse microfone, não porque eu estou aqui em cima, mas porque eu quero orar para que Deus me queime aqui em cima se um dia eu subir aqui e não esteja digna dessa vocação, porque é algo tão sério. Só que as pessoas levam isso banalmente. Nossa, gente, olha, desceu agora. Aquela cantora Daniela Araújo, ela vivia no mundo das drogas, bebendo, se prostituindo, sei lá o que, fazendo o que mais. E ela falava assim, não, mas eu não fazia nada, eu só cantava. Gente, como assim? Mas eu não ministrava ninguém, eu só cantava. Poxa, você é um profissional? Ex-ungido? Ou você é leigo? Gente, eu gostava das músicas dela, mas eu comecei a repugnar, porque tem um áudio ela falando, eu não ministrava ninguém, eu apenas cantava. Gente, que sério isso? Que época nós estamos vivendo? A gente tem que aprender a buscar ser dignos dessa vocação. Que vocação, Amanda? É cantar? Também. É tocar? Também. É ministrar? Também. Esses dias eu estava orando, conversando com o Senhor, porque, gente, eu fico o dia todo viajando com o Senhor. E aí eu falei assim, Senhor, que da hora, eu não canto só, eu ministro agora. Então flui em mim o ministério apostólico, flui em mim o profético, pode fluir em mim o ensino, pode fluir em mim o evangelístico e o pastoral. Senhor, eu não canto só, eu ministro. E quantas vezes a gente vê as pessoas e fala assim, qual é o seu cargo na igreja? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Qual é o seu cargo na igreja? É como se todo mês, né, a gente ia lá, assina um olerite e... Não entendi, pastora. Eu fui promovido. Qual é o seu cargo na igreja? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Sapatinho de fogo. O Pedro é querubim e você? O Billy é o serafim. Gente, em nome de Jesus, não tenha um cargo na sua igreja. E se você tem um cargo, eu vou orar para Deus mandar você embora. E você vai ter que pedir as contas. Gente, em nome de Jesus, não é cargos. Em nome de Jesus, busque ter um ministério. Busque ouvir todos os dias esse chamado. Busque todos os dias ser digno dessa vocação. Ai, glória a Deus.
produz para prosperidade de determinada função. Prosperidade é a palavra, eu tinha esquecido. Se eu faço comida, é uma vocação. Eu estou prosperando com a comida que eu estou fazendo, seja para o meu marido, seja para minha família. Eu estou gerando prosperidade naquele ambiente. Eu canto, eu estou gerando prosperidade. Não importa o que você faz, a vocação é aquilo que você faz para que gere prosperidade em determinada função. Essa é algo que uma mulher falou, e é mundano, não tem nada a ver com a Bíblia e nem é uma revelação, mas é tão incrível como o mundo e o mundo espiritual se conversam, que no dicionário a gente encontra coisas e Deus começa a falar conosco através disso. E eu li isso e falei assim: meu Deus, vocação determina o que eu produzo para prosperidade de determinada função. Eu só canto, eu não estou produzindo nada, não estou produzindo prosperidade naquele lugar, porque não adianta a minha voz ser bonita e eu não produzir prosperidade. Gente, eu odiava a minha voz e eu ainda não gosto muito, mas quando eu ministro e não canto, eu até gosto da minha voz. Nós não devemos limitar a nossa vocação àquilo que nos é imposto ou ao ambiente que nós estamos. Talvez você esteja numa igreja que a vocação só é reconhecida quando você está em cima do altar, mas eu quero te dizer que quem está embaixo, nos bastidores, às vezes trabalha muito mais ou tanto quanto nós que estamos aqui. E o preço, ele é o mesmo. Todos jejuam, todos oram, todos estão fluindo no mesmo ministério, ou seja, sendo um membro de um mesmo corpo, da igreja de Jesus Cristo. Então, não anseie por um microfone se essa não é a sua vocação. Anseie prosperar, produzir a prosperidade naquilo que você foi chamado e escolhido, naquilo que você é bom. Não é bom só quem está em cima do altar. Tem pessoas muito melhores nos bastidores, fazendo com que tudo isso aqui funcione. Por exemplo, a Ângela trouxe essa água aqui, ó. Se não fosse ela, a ministração não ia terminar, porque eu já estou com a goela seca. Então, eu anseio isso, produzir a prosperidade onde eu estiver. E não só aqui, diante das câmeras, mas aonde eu estiver. Lá no meu lar, que às vezes eu não tenho muita paciência com a minha mãe, eu preciso produzir algo lá. Eu preciso produzir a paciência, eu preciso produzir a calma, tranquilidade, respirar 10 vezes. Talvez eu não tenha muita paciência com os meus filhos, que eu não tenho, mas você que é pai e mãe, produza algo lá. Você não é um chamado ser pai ou mãe. Talvez seja uma vocação, mas se você não tem essa vocação, e aí? Você precisa fluir algo para os seus filhos, produzir a prosperidade nessa função de pai ou mãe. E não limitar, eu estava falando sobre isso, não limitar a sua vocação ao que te é imposto. Não tem limites. Eu nunca tinha visto, faz pouco tempo que surgiu as pessoas em cima do altar, pintando, fluindo no Espírito Santo. Quem é da igreja há bastante tempo, isso é novidade. Eu não sou há bastante tempo, mas para mim também é uma novidade. Então não limite a vocação para viver o propósito que Deus tem para você. Às vezes você se retrai e você é muito bom naquilo e o seu ministério talvez esteja com falta disso e você, por ser omisso, não vive aquilo no qual você foi escolhido, naquilo que o Senhor determinou para ser a sua vocação. E o propósito. Salmos 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Não importa onde você parou, Ele ainda tem planos que vão permanecer para sempre, um propósito para você. Se você caiu, se você parou, continua de onde você está, amém? Provérbios 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O
que prevalece é o propósito do Senhor. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa se é difícil, não importa se você não tem ouvido o chamado nos últimos dias, não importa se você não tem dado atenção à vocação que você já exerceu um dia nos últimos dias, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E está de pé, levanta e anda. Salmos 92:5. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos, profundos, como Deus tem falado de profundidade, profundos. O que é profundo? Se você cava um poço, quantos metros? Eu não sei quantos metros é um poço, 25, 30, côvados. Se você cavar só um pouquinho de terra, não sai água. Mas se você cavar o necessário, que eu não sei quantos metros, 30 metros, sei lá, começa a sair água. E talvez você tá ali, só com a pazinha na terra. Não quer ser profundo, tá com medo. Mas tem uma corda que vem lá do céu e te puxa. Não tenha medo de ser profundo. Romanos 8:28, palavra preferida da minha pastora. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todo mundo lê só até essa parte, mas tem a outra parte. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez só te contaram a parte A do versículo e você está aí reclamando, murmurando, mas lê a parte B do versículo. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amanda, eu li só a parte A e eu não estou vivendo. Então viva a parte B. Mas primeiro vai ouvir o chamado do Senhor. Vai ter um relacionamento com Ele. Vai descobrir a sua vocação nele. No que você é muito boa. Não é possível que não tem nada que você é boa. Alguma coisa você é boa. Viva isso. Ai, mas eu gosto de ler a Bíblia, mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo. Mas eu gosto de cantar, mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo. Se eu fosse ligar para minha vergonha, eu tava lá, há 5 anos atrás ainda, que eu simplesmente pegava o microfone, ligava o playback, lia a música e descia. Nada fluía. O propósito a gente precisa colocar na frente de tudo. A palavra do Senhor diz que aquele que ama pai e mãe mais do que a Ele não é digno dele. Nossa, Amanda, que palavra dura. Quem pode ouvi-la? Quantas vezes eu deixei de ir em festas de aniversário e eu ainda nem sabia qual era o meu propósito, minha vocação, meu chamado, porque eu gostava de cantar, eu gostava de aparecer. Essa era a verdade. Vamos tirar as máscaras, né? Eu gostava de aparecer. Então, para mim, estar com o microfone na mão era status. Microfone, eu tô aqui em cima, todo mundo aí embaixo. Só que o dia que eu deixei de ser back e comecei a ser vocal numa igreja sem instrução nenhuma, eu não sabia o que fazer lá na frente. Por quê? Eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Então não queira pular as fases. Não queira pular o processo. Não pule o processo. Porque senão você vai pagar preços que não é para você pagar. E quantas coisas aconteceram na minha vida, e eu tenho certeza que muitas delas são coisas que eu fiz sem sabedoria, sem entendimento nenhum, e Deus tem me curado. Então que Ele te cure também, que Ele te transforme e que você viva o propósito dEle. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o propósito. Não alcancei, mas eu estou no caminho, como disse o Paulo. O propósito, ele não é estático. Ele não é isso aqui e acabou. Quem é ministrado e quem fica nesse ministério aqui sabe que o propósito ele não é estático. Uma hora você está aqui, uma hora você está aqui, a outra hora você está dando aviso, a outra hora você está ministrando oferta, aí daqui a pouco você está no show inteiro, aí daqui a pouco você vai pregar na sexta, aí você faz um vídeo pro coisa da sexta, e aí o vídeo da sexta fica parecido com o show inteiro, e é isso. Não é estático. Se você está parado em um lugar fazendo só uma coisa, mesmo que você esteja fluindo no Espírito Santo, sai daí. O propósito não é estático. Não, eu posso, eu sou melhor em algo. Eu não acho que eu sou boa em ministrar a palavra, mas quando eu falo daquilo que Deus faz em mim, isso é maravilhoso, porque
eu estou ensinando vocês, estou aprendendo ao mesmo tempo e trazendo à memória aquilo que me traz esperança. Mas aprenda em todos os ministérios, sirva em todos os ministérios, para que você se encontre em um, mas que você esteja sempre à disposição para servir em todos eles. Hoje eu estou falando muito, ai meu Deus. Ai, meu Deus. O propósito é mutável e evolutivo, ou seja, ele muda comigo. Eu estou numa fase meio, ai meu Deus, e agora? Ele vai mudando comigo. Aí eu estou muito feliz, ele muda comigo. Eu estou passando por um momento prova. O propósito, ele está mudando comigo. À medida que eu evoluo, eu decido o que eu vou colocar na frente. Então, se a gente comparar o início do nosso ministério, a gente foi deixando coisas para trás e colocando coisas para frente. E quando a gente canta aquela música, mude as coisas de lugar, Deus tem mudado as coisas de lugar da minha vida. E Deus tem mudado as coisas de lugar da sua vida? Muda, Senhor, as coisas de lugar das nossas vidas. Por quê? Não é estático. E tudo que é estático cria raiz, e nem sempre é uma raiz boa. A palavra propósito traz o sentido do que eu quero dar na minha vida. Qual o sentido que você quer dar na sua vida? Esse é o propósito. É uma atividade e um meio para que eu viva esse sentido. O que eu estou fazendo para viver esse propósito? A atividade pode ser alterada, substituída, moldada, ou a gente pode acrescentar algo. O propósito é entender a vida como um processo criativo. O que eu preciso para fazer para mudar hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a responsabilidade que o Senhor quer me dar hoje? Você está à disposição do Senhor hoje? Talvez você esteja lá no seu quarto, ai Senhor, estou à sua disposição. Mas você já chegou para o seu líder e falou assim, eu estou à sua disposição? Se você tem medo, não faça isso. Mas se você é corajoso, faça isso. Quem tem coragem? Eu tive coragem, né, pastora? E não me arrependo, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Não para me engrandecer, mas para dizer para você que às vezes você está tão apegado, tão enraizado no seu problema, que você não consegue ver mais nada. Mas quando você começa a trabalhar para o Senhor, você começa a se transformar em uma outra pessoa. Você começa a viver coisas e o mundo está pegando fogo, está tudo louco e você está paz e amor. Porque a Bíblia fala que Ele tem uma paz que excede todo entendimento. É como a pastora disse aqui, é para doido, é para poucos. Finalmente nós vamos chegar no nosso personagem, João Batista. Eu falei, Senhor, mas João Batista não canta, mas João Batista não pegava no microfone, Senhor. Mas João Batista não trocava instrumento, o que eu vou falar sobre ele? E é justamente para você essa palavra, que acha que não tem vocação nenhuma. Mas a vocação não está no microfone, a vocação não está no instrumento. De novo, tem alguém que precisa ouvir isso, porque eu estou repetindo demais. Então João Batista, ele foi chamado, assim como a gente leu lá em Gálatas, João Batista, ele foi chamado antes de ser gerado. Já existia uma promessa para João Batista. E Mateus 3,3 diz: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías no Antigo Testamento, gente. Isaías 40, João Batista estava sendo assunto do momento já. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O meu chamado, em conjunto com a minha vocação, é isso também, preparar um caminho para o Senhor. Você está preparando um caminho para o Senhor, ou você está simplesmente com status e sendo famoso e ganhando dinheiro para ministrar em outras igrejas? E João Batista, ele foi anunciado para o pai dele, Zacarias. Só que Zacarias ficou desesperado, porque ele falou, meu, que doideira, né? E Lucas 1, do 13 ao 16, um anjo disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Quantas vezes você tem orado e aí quando Deus responde, você fala, gente, se a sua oração for ouvida, vamos lá, se você se arrependeu do que você orou, problema teu, bora. Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho e você dará o nome de João.
Ele será um motivo de prazer, de alegria para você. Olha aqui, João Batista já tinha uma vocação para a família dele. Ele seria motivo de muito prazer e alegria para os pais dele. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois grande ele será aos olhos do Senhor. Zacarias foi chamado antes de ser gerado no ventre da mãe dele. Pois grande será aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Então, João Batista, ele foi anunciado, ele já foi chamado muito antes de Zacarias e Isabel sonharem em ter um filho. E assim foi com cada um de nós. Quando a palavra diz que nós fomos chamados desde o ventre, escolhidos desde o ventre, antes de gerados no útero da nossa mãe, isso não é só para João Batista, isso é para cada um de nós. Não importa onde você parou, não importa se você ainda não começou, é universal o chamado do Senhor. Ele não chamou só brancos, só negros, só autistas, não, só moreno, só loira. Ele chamou todos. Tecladistas, não chamou só os tecladistas, não chamou só os guitarristas, nem só os baixistas, nem os vocalistas. Então eu comecei a indagar o Senhor, qual que era a vocação de João Batista? Eu sei qual que é a vocação, mas com palavras eu não sei explicar qual que era a vocação de João Batista. Senhor, me fala. E aí eu achei um arquivo muito legal, mas eu não li todo o arquivo porque eu li o que Deus queria falar comigo e eu parei de ler, mas depois eu vou ler. Vocação de João Batista era preparar o caminho para o Senhor, preparar veredas retas, discernir quem era e quem não era, e diminuir. A palavra do Senhor diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Gente, João Batista se reduziu muito. João Batista, ele vivia lá no deserto e para ele, ele se adaptou e ficou lá em raça de víboras. E João Batista preparou o caminho do Senhor, preparou veredas retas, morreu super cedo, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Ele cumpriu aquele no qual ele foi chamado, sem se importar com o que as pessoas iam pensar, sem se importar se ele estava bonito, se a roupa dele era boa, se ele tinha gravata, se ele comia arroz e feijão, se ele comia só insetos, se ele comia só mel, sem se importar. E o que tem impedido você de preparar o caminho para o Senhor? O que tem impedido você de ouvir o chamado dele? O que tem impedido você de dar sentido à vocação que você já tem, que você já nasceu com ela? O início do ministério de João Batista, ele menciona também em Mateus 3, do 1 ao 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E a gente tem ouvido muito: o reino dos céus está próximo, novo céu, nova terra, arrependam-se. Se você não assistiu às ministrações da pastora Priscila, que ministração, gente! Arrependam-se, arrependam-se. E a ministração de João Batista está ecoando nos dias de hoje. Arrependam-se. E talvez você esteja em cima do púlpito e dizendo arrependam-se, mas você não tem se arrependido. Você não tem vivido uma vida diante do Senhor. Você não tem prosperado o ambiente em que você está. Que tal você se examinar, como diz a palavra? Examine-se a si mesmo. Você tem se examinado? Ou você só tem apontado as pessoas? Ou você tem vivido em cima das leis, assim como aquelas pessoas que acusavam Jesus naquela época, que não tinha certeza que uma hora os discípulos de João jejuavam, mas os seus discípulos, Jesus, eles comem demais? E ainda falaram que Jesus estava possuído por demônios. Será que você é essa pessoa confusa, que não sabe onde está, que não sabe o que fazer, que não sabe discernir quem é, o que não é? Em nome de Jesus, vamos lembrar um pouquinho de João Batista, preparar o caminho para o Senhor, preparar o caminho aonde, Amanda, aonde você estiver, discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é para eu fazer, o que não é para fazer. Talvez você está um tempão na igreja e até hoje você tem pecados de estimação. Em nome de Jesus, seja livre. E talvez você não
não tem entendido ainda esse lance de diminuir para que o Senhor cresça. Gente, as pessoas deixaram de ter temor e agora tem medo. O medo não tem nada a ver com temor, desculpa te dizer, viu? Se você está com medo do pecado, você está no lugar errado. Você tem que ter o temor. O temor porque você o ama e você quer agradar a Ele. Não tenha medo, tenha temor. Porque o medo, quando a gente tem medo de pai e mãe que vai apanhar, medo porque a gente fez alguma coisa errada e vive com medo. E o temor fica onde? O temor de fazer as coisas diante do Senhor, de que não seja você, mas que seja o Senhor à sua frente. A palavra do Senhor diz que tem batalhas que nós não precisamos batalhar, que o Senhor vai à frente. Será que o Senhor tem ido à tua frente ou você tem deixado Ele de lado? Propósito de João Batista, Lucas 1,17. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Que propósito incrível! Ele foi à frente do Senhor. Num casamento, quando os padrinhos e as madrinhas entram e o noivo entra, e em seguida vem a noiva, eles não deixam lixo no caminho. Eles não deixam roupas jogadas no caminho. Não tem sofá no meio do caminho para a noiva passar. Não tem mágoa, não tem tristeza, não tem passado, não tem sujeira, não tem pecado. Porque quando você prepara o caminho para alguém passar, tem que ter um espaço suficiente. Você tem aberto esse espaço suficiente para que o Senhor passe? O que será que você tem feito? Quando os convidados passam, os padrinhos, madrinhas, eles passam e é como se eles limpassem aqueles caminhos para que a noiva venha. E a noiva vem como? A noiva vem adornada, linda, resplandecente. E o noivo às vezes chora de tanta emoção. Chegou aquele dia e assim será naquele dia. Só que nós somos uma noiva prostituta, ou nós somos uma noiva que realmente está preparando o caminho para o Senhor? Amado, o que isso tem a ver com chamado e vocação? Tem tudo a ver com chamado e vocação. Porque se você está vivendo totalmente o contrário daquilo que a gente está falando, cuidado, porque nós não sabemos a hora nem o dia que Ele virá. Mas nós precisamos estar dignos de exercer vocação, dignos de exercer o propósito de andar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em 2015 o Senhor me chamou e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu fui. Eu estava com uma mágoa terrível no meu coração, terrível. E talvez você esteja nesse momento. O seu coração esteja cheio de feridas. E, nossa, Amanda, mas eu já passei por tanta coisa que você não tem ideia. E por algum motivo você não está vivendo o propósito dele. Mas eu quero te dizer que para viver o propósito dele, existem algumas fases que você precisa passar. Não é simplesmente chegou e vou exercer. Você precisa ter um relacionamento com Ele, viver uma vida digna diante dEle, digna de uma vocação, digna de um ministério. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Para finalizar, o meu propósito ministerial é manifestar através do meu chamado e da minha vocação um dos 5 ministérios sacerdotais reconhecidos pelo Senhor, seja ele pastoral, de ensino, de evangelismo, de profético ou apostólico, em tudo o que eu fizer. Em tudo o que eu fizer. Se eu exerço um desses 5 ministérios aqui em cima e eu não exerço lá na minha casa, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Porque quantas vezes eu descia do altar santa, chegava em casa e quebrava o pau com a minha mãe. Eu estou falando de mim, mas isso não deve acontecer com você, só aconteceu comigo, com certeza. Tantas vezes eu descia de um culto glorioso e o Senhor vinha, e Ele vem mesmo, porque Ele é misericordioso e as misericórdias dele se renovam a cada dia. E não é porque eu estou errada que Ele não vai deixar de ministrar as outras pessoas.
Ele me fulmina, Ele me ensina, Ele me corrige, Ele me aperta entre os espinhos, Ele me aperta como uma azeitona para sair o azeite, mas a glória dele não deixa de se manifestar porque você está errado. Mas cuidado se você está tentando viver uma vida reta e santa no altar, mas quando você desce dele, você tira a sua máscara de santa e começa a manifestar outras coisas nas pessoas, na sua família, no seu casamento. Quem sabe você é um pastor ou uma pastora e não tem vivido um casamento diante do Senhor. Quem sabe você está vivendo em traição. Quem sabe você está está namorando, mas você não consegue esperar o tempo do Senhor. Ai, coitado, não consegue esperar. Eu quero te dizer que ninguém sabe a hora e o dia, e eu também não estou julgando você, mas não reclame se você não estiver vivendo os propósitos dele para você, porque uma vida santa e digna não é somente em cima do altar, porque a palavra diz que nós somos o sacrifício vivo. E se nós somos o sacrifício vivo, o sacrifício ele é feito onde? No altar. Então você é o altar. Eu dei uma triste notícia para você que talvez não tenha vivido uma vida santa e digna diante do Senhor. Mas não pense que você precisa ser santo aqui em cima, porque isso aqui é feito de madeira. O tempo corrói. Mas você é o sacrifício vivo e o altar é você. O altar é o seu coração. Então que você seja um altar limpo, que você seja um altar adornado, para agradar o Senhor, para viver um propósito, sim, mas principalmente para agradar o Senhor. Ai, Amanda, mas eu não sei como faço isso. Então primeiro ouça o chamado do Senhor. Ai, eu não sei fazer isso. Entre no seu quarto, feche a sua porta. Ele vai te falar, eu tenho certeza. Se você tentar 1, 2, 3, não conseguir, não desista, continua. Talvez tenha muitas coisas ainda na sua vida que você precisa tratar antes de você ouvir a voz dele. Então pede para ele te mostrar, Senhor, o que está de errado comigo, o que eu preciso mudar? Senhor, onde eu estou pecando demais? Por que eu não consigo ouvir o Senhor falar? O silêncio de Deus também é uma resposta, não se esqueça disso. Eu vou orar por você, vou orar por mim também, por todos nós. Eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus, intercedessem por aquelas vidas que talvez o inimigo mesmo tenha tapado os ouvidos, os olhos. E sim, tudo tem um começo para que haja um pecado, para que a pessoa destrua talvez a sua família e a sua própria vida. Mas eu creio que, assim como o Senhor ministrou a minha vida nessa semana, Ele vai ministrar a sua vida também. Mas ore pelos seus pontos de entrada, pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pela sua boca. Não por aquilo que sai somente, mas por aquilo que entra. Porque aquilo que entra vai para o seu coração. E aquilo que tem no seu coração é aquilo que você reproduz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar a Tua santidade, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Eu amo a Tua presença, Senhor, e eu te peço para derramar esse amor pela Sua presença em cada lar nesta hora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu não conheço as pessoas que estão assistindo essa live, mas o Senhor conhece cada uma delas. Assim como o Senhor me ministrou, Senhor, e tem me ministrado e tem mudado a minha história, Pai, eu te peço, transforma, muda, Senhor, histórias nessa hora, mas que inicialmente, Pai, eles ouçam o seu chamado, eles ouçam a Tua voz chamar, e que eles vão, Senhor, que eles vão correndo à Tua presença, que eles não tenham medo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se revela a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Se revela através de pessoas disponíveis e dispostas a viver, Senhor, uma vida digna da vocação que o Senhor tem para cada um, Pai. Digno, Senhor, de viver um ministério. Que nós, Pai, possamos caminhar em direção, Senhor, a uma vida prostrada aos Seus pés. Que nós possamos caminhar, Senhor, em direção a
seus filhos está cego, traga visão novamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se os seus filhos talvez estejam surdos, em nome de Jesus, destampa os ouvidos nessa hora, Espírito Santo de Deus. Se por acaso, Senhor, os seus filhos têm olhado na direção que não é para eles olharem, Pai, desvia o olhar dos seus filhos para que eles possam olhar, Senhor, em direção ao alvo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, talvez o cheiro de alguns ambientes, talvez o cheiro de algumas coisas, talvez o cheiro tenha incomodado e tenha levado os seus filhos a um lugar de pecado, a um lugar de sujeira. Mas que nessa hora os seus filhos possam sentir em suas narinas o seu perfume suave, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se os pés dos seus filhos têm caminhado por caminhos tortuosos, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que eles possam caminhar em direção à preparação do caminho para que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Pai, se as mãos deles têm levado, Senhor, a pecar, em nome de Jesus, que as mãos deles sirvam somente para abençoar, para servir, Pai, para abraçar, para acalentar, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que nós somos, Pai, membros de um mesmo corpo, e nós queremos, Pai, ser engrenagens desse corpo para que ele caminhe. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo engrenagens que vão fluir no seu ministério, Senhor, que vão fluir no seu chamado, que vão fluir na sua vocação. Pessoas retas e dignas, Senhor, de viver a vocação no qual o Senhor te chamou. E que em nome de Jesus,